A paz do Senhor. Vamos fazer um período de oração. Convido a igreja para se colocar em joelho. Os que não puderem, pode ficar sentado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa mais um dia, Senhor, para, Pai, Te adorar, Te engrandecer, bendizer o Teu santo nome, Senhor. Pai querido, se faça presente, Senhor, em nosso meio, Pai. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio. Senhor, creio, Senhor, Pai, que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, Senhor. Pai querido, olha, Senhor, para o Teu povo no dia de hoje, Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada um necessita, Senhor. Pai querido, mas o Senhor sabe. Som dos corações, Senhor, nesta noite. Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, para nos abençoar, Senhor. Senhor, guarda, Pai, quem está vindo. Senhor, toma, Papai querido, cada um, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Te apresento, Senhor, cada um, Senhor, que terá oportunidade, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha usar tremendamente, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, faça o Teu mover, Senhor, no nosso meio, Pai. Senhor, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura nesta noite. Pai, se o Senhor quiser libertar, o Senhor liberta nesta noite. Senhor, se o Senhor quiser transformar, o Senhor transforma nesta noite. Porque todo o poder está em Ti. Pai, nada é impossível, Senhor. Oh, Senhor, trabalha, Senhor, de uma forma especial. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos, Pai, da Tua presença. Precisamos da Tua unção, Senhor. Precisamos do Teu mover, ó Pai. Oh, Pai, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai, a prestar um culto, Senhor, agradável a Ti, Senhor. Que não seja mais um culto qualquer, Senhor, mas que seja um culto, Pai, que o Senhor venha receber com alegria, Jesus. Pai, trabalha nos corações, Senhor. Vai, Senhor, abrindo os corações, Pai, do Teu povo para receber, Senhor, a Tua palavra, para receber, Senhor, a Tua glória, Jesus. Derrama, Senhor, da Tua unção, Pai. Estamos aqui, Senhor, necessitados de Ti, ó Pai. Olha, Senhor, para cada necessidade, Senhor, de cada um nesta noite, Pai. Visita os lares, Senhor. Oh, Pai, vai repreendendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que queira impedir, Senhor, do mover do Teu Espírito, Senhor. Que seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, vai quebrando as cadeias. Vai, Pai, trabalhando, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Toda honra, toda glória é para Ti, Jesus. Oh, Senhor, opera maravilhas, Pai. Toma, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, nas Tuas mãos, Jesus. Usa, Senhor, o pregador nesta noite, Jesus. Usa, Pai, que a palavra venha entrar, Senhor, em cada coração, Jesus. Que possamos guardar a Tua palavra, Senhor, na tábua dos nossos corações, ó Pai. Oh, Jesus, que os nossos corações, Pai, possam estar abertos, Senhor, para receber, Senhor, a Tua palavra, o Teu louvor, Senhor. Usa, Pai, quem for louvar, Senhor, a Ti, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, cada um, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Senhor, faça o Teu querer e a Tua vontade nesta noite, Pai. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Tu tens liberdade, Senhor, nesta noite. Passeia, Senhor, no meio da Tua igreja, Jesus. Vem tocando em cada um, ó Pai. Toca, Senhor, em cada pessoa, Jesus.
Ó, Senhor, que elas possam, Senhor, receber, Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Tu tens liberdade, Senhor. Manifesta, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, nesta noite, ó Pai. Ó, Senhor, visita, Papai querido, visita os lares, Senhor. Sonda, Pai, a cada um, Senhor, nesta noite, Jesus. Pai, move as águas, Senhor. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu sabes, Senhor, que cada um necessita, Pai. Oh, Senhor, eu não sei, Pai, o que eles precisam, Pai, o que vieram buscar, Senhor, mas Tu sabes, Tu conheces. Oh, Deus, eu não sei, Papai querido, quem veio à procura de uma cura, talvez, Senhor, de uma porta de emprego. Oh, Pai, para que o Senhor salve, Senhor, os familiares, Pai. Tu pode fazer tudo isso, Senhor. Oh, Senhor, trabalha, Senhor, de uma forma especial e tremenda, Pai. Manifesta, Ramãs, tem que andar a Massuri, andar a Mas. Ramãs, tem que andar a Massuri, andar a Mas. Espírito Santo, Ramãs, tem que andar a Massuri, andar a Mas. Oh, Pai, Tu tens liberdade, Jesus. Tu tens liberdade, Pai. Alegra os corações, Senhor. Alegra, Pai, aquele que entrou triste, abatido. Oh, Pai, aquele que está com a alma, Pai, machucada, Jesus. Oh, Pai, cura a alma, Pai. Cura, Jesus, Tu podes, Senhor. Oh, Senhor, Tu podes, Pai. Senhor, dê alegria, Pai, do Teu Espírito, Senhor, a cada um, Senhor. Pai, Tu podes perdoar pecado também nesta noite, Jesus. Perdoa, Pai, os pecados. Oh, Senhor. Pai, precisamos de Ti, ó Pai. Sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Oh, Pai, mas cremos, Senhor, naquele que tudo pode. Cremos, Senhor, naquele, Papai, que tudo faz, Senhor, porque nada é impossível para Ti. Oh, Pai, se cremos, veremos a Tua glória, Jesus. E estamos aqui, Papai querido, porque cremos em Ti. Cremos, Senhor, na nossa vitória. Cremos, Senhor, no Teu trabalhar, Jesus. Oh, Pai, cremos, Senhor, que o Senhor vai salvar, Papai querido, aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem. Oh, Senhor, dá oportunidade, Jesus, para aqueles, Senhor, que não conhecem do Teu amor, Senhor, que venha provar desse amor. Oh, Pai, nos ensina, Senhor, a não ser egoísta, Pai, para levar este amor, Senhor, aos necessitados. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo, Jesus. Nos ensina, Papai querido, a ter compaixão, oh Pai. Oh, Senhor, que possamos, Jesus, viver os dons do Espírito, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, toda honra, toda glória é para Ti, Jesus. Manifesta, Senhor, manifesta, Pai, é o que eu Te peço, Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor, no dia de hoje, Pai. Precisamos, Pai, de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua glória, Senhor. Ah, Pai querido, encontra em nós, Pai, corações contritos, Pai, corações, Pai, abertos, Senhor.
Corações apaixonados por Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a amar como o Senhor ama, Pai. Senhor, nos dê um coração segundo ao Teu, ó Pai. Ó Senhor, precisamos, Pai, desse amor, Senhor. Precisamos, Pai, do Teu toque. Precisamos, Senhor, de Ti, Senhor. Estende as Tuas mãos, ó Pai, e abençoa o Teu povo no dia de hoje, Senhor. Ó Pai, cura, liberta, transforma, Deus. Ó Pai, faz maravilhas, Senhor, com a Tua igreja, Jesus. Ó Senhor, faz, Senhor, o que Te apraz nesta noite, Jesus. Senhor, eu entrego cada um, Pai, em Tuas mãos, Jesus. Eu entrego, Senhor, cada um, Senhor, em Tuas mãos. Manifesta a Tua glória, Jesus. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos tributar ao Senhor com hino? Vamos engrandecê-lo porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há Deus maior. Coloca a letra para mim. Dá a altura aí. Não há Deus. Nós temos os músicos hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um saxofonista. Que maravilha. Sax em mi. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Toda a igreja. Não há Deus maior, oh, aleluia, Deus maior. Gostaria de ouvir a igreja. Não há Deus tão grande, nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para que, igreja? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
como nosso Deus. Não há Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Vamos ouvir um hino pela Priscila e depois vamos ouvir um hino pela Osana, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma quinta que eu não estava aqui, mas tinha alguém com vocês cantando. Quem é? Depois eu quero ver um hino também pelo irmão, para a glória de Deus Pai. Amém? E eu gostaria que a igreja participasse do culto, né? Tivesse o glória a Deus, tivesse o aleluia, porque Ele se faz presente. A Bíblia não mente, quando tem 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele se faz presente. Então é motivo de glória a Deus, aleluia, é motivo de a gente, né, externar, tributar louvor a Ele, né, pelos fatos de estarmos aqui. Ao entrar por essas portas, uma irmã me abordou, falou: pastor, vamos orar para o meu tio, que está no hospital e vai amputar a perna. Olha que situação. E nós estamos aqui. Então é motivo, sim, igreja, de tributar, de render glórias e louvor ao nome dEle, porque Ele é bom. Amém? Cantando a irmã Priscila. A paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos todos juntos. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito. Louve, igreja, comigo. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Enche a tua igreja, precisamos de ti nessa noite, Deus, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Eu navegarei. Aplauda o nome do Senhor, aleluias. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Deus é bom, né? Vamos lá. Amém, Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, mais uma vez, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
Seja o louvor a ti, Senhor. Seja a glória. Seja a honra. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, e Ele é poderoso Deus, Tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Mais uma vez, poderoso Deus, te exaltamos, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, mais uma vez, poderoso Deus, a ti, Senhor, poderoso Deus, te exaltamos, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Amém. Som. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez assim nessa noite. Aplauda mais forte Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele já está na casa, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Vira para o teu irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, nesta noite, você vai entregar uma oferta extraordinária para o seu Deus. Amém? Quem vem aqui dá o 100% nessa noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus nunca esquece de você. Ele não desiste de você em nenhum momento. Ele garante a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Então feche seus olhos, abre seu coração e se derrame, porque Ele já está na casa, o Rei da Glória, o poderoso Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Aleluia. Oh, 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 oh. Aleluia! Declare: não importa quem você é, não importa. Declare: Jesus conhece o teu interior também. E aí? Quantas vezes? E aí? Mas a tristeza. Só vocês bem forte, vai. E aí? Não importa aonde você for,
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E aí? Ele não desiste de... Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Oh! Não importa quem você é, não importa. Aleluia! Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero. Ouça! Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, Ele te dá uma nova história, te restitui e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Vocês! Ele não desiste. Ora baixuri canta labás. Arabaxerevarás. Ele não desiste de... que Ele se importa. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Pra vocês, não importa aonde você for, Ele canta forte. Ele não desiste. Há um Deus. Ele nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, creia na palavra dele, é verdade. Oh, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Ele não desiste.
de você. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e enaltecendo o nome daquele que é poderoso, que é tremendo. Eu gostaria de ouvir uma saudação pelo Vitor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim, depois estaremos orando pela esposa do pastor Samuel. Ele não pôde vir porque ela estava com... Ela está num momento interessante. E nesse momento interessante, né, perto de dar luz, é bom o esposo estar do lado, né? Então, nas nossas orações, vamos lembrar da irmã Yolanda, para a glória de Deus Pai. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis 8. Glória a Deus. 8:20. Diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar ao Senhor. Até aí. Essa é uma palavra muito conhecida, mas o que me admira nessa palavra foi o que Noé fez quando ele chegou num local onde o Senhor disse que era o término daquele dilúvio. A palavra de Deus vai dizer que ele soltou um corvo, e depois de um tempo o corvo demorou a chegar e voltou, sem nada, porque as águas teriam ainda o tempo dela com tudo que havia sobre o local. E o que me chamou a atenção que o corvo demorou a voltar, por quê? Porque havia ainda corpos, animais que foram mortos pela água, e me dá a entender que muitas vezes acontece isso. Ele foi preparado para isso, para comer os restos, comer aquilo que se já não tem mais valor, está podre. Depois de um tempo, Noé pega, viu que já estava seco, envia assim uma pomba, e depois de um tempo aquela pomba volta com um galho de oliveira sobre o seu bico, e aí ele entende que havia já secado tudo e havia fruto novamente. Mas o que me chama a atenção, eu até coloquei aqui, oliveira é uma palavra do latim que significa esperança. A pomba que veio através do Espírito Santo de Deus naquele momento que representava, é a mesma pomba que simbolicamente representava aqui a esperança para o novo nascer de Deus para aquele homem e a família dele. E aí me chamou mais a atenção, além de tudo, quando ele chega naquele local, ele percebe que tudo está conforme Deus tinha ordenado, ele não chegou para a família dele e falou, vamos festejar, vamos montar nossa tenda, vamos fazer todas as coisas, não. A primeira coisa que eu vou fazer é um altar para o Senhor e um sacrifício para Ele em agradecimento por Ele ter poupado a minha família e a minha casa. Muitas vezes nós pegamos, quando Deus nos presenteia com algo, nos faz algo, ou derrama daquela promessa que vem anos, muitas vezes nós não lembramos de fazer um sacrifício para Ele, ou um almoço de ação de graças, ou vir aqui no final do ano, dar uma oferta de gratidão por tudo que você passou pelo ano e Ele te protegeu e te guardou. E aí eu ainda coloquei aqui o seguinte: a oferta sempre clama no mundo espiritual. Porque Deus disse para ele o seguinte: enquanto houver terra e semente, haverá fruto. Por causa do que você fez, eu não vou acabar com a humanidade. Então significa que todas as vezes que você semeou na casa do Senhor e toda vez que você chorou aos pés do Senhor, foi semente para Ele, e um dia terá fruto na tua vida. Ainda que você não esteja enxergando o que você está passando, lá no altar do Senhor existe a sua semente que vai brotar um dia. A oferta é tão importante, se você pegar lá eu vou ser breve, pastor, 2 Samuel, não precisa nem colocar. Quando Abigail foi de encontro a Davi falou que ia matar o esposo dela, porque ele era inconsequente, era um homem imaturo. Ela, com a sua sabedoria, o que ela fez? Eu vou preparar uma oferta para ele, um altar para ele, de certa forma, mas que fosse algo que ele visse o que ela estava fazendo para que a casa dela não fosse submissa à morte. Davi disse: pelo que você está fazendo, eu não vou matar o seu marido. Ela entendia qual era a importância de uma oferta, de um sacrifício no altar do Senhor.
Tudo bem que depois de alguns dias o esposo dela morreu, uns dizem de derrame, outros dizem de infarto, algumas linhas, mas ela entendia a importância de uma oferta no altar do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está ofertando ao Senhor com lágrimas, ou oferta financeira, ou oferta do seu ofício dentro do ministério, mas eu quero concluir para você dizendo, a sua semente tem efeito no mundo espiritual. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo do Senhor esse fruto virá, e você poderá se alegrar naquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e fará ainda mais do que você pediu. Para eu encerrar, hoje é um dia que o Senhor fará grandes coisas, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não sei você, quando eu entrei ali, ontem à noite eu estava orando com o Senhor, eu falei, Senhor, quando eu chegar na tua casa, eu só vou tributar louvor ao Senhor. Eu não vou pedir nada, porque eu peço tudo na minha casa para o Senhor, e lá é só adoração. Eu não sei o que você veio buscar ao Senhor hoje, eu não sei o que você deixou lá na sua casa, mas eu tenho a convicção que hoje haverá milagre do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, no nome santo de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Igreja, preste bem atenção. A presença do Espírito Santo está aqui. Todo mundo que pega esse microfone sente a presença do Senhor porque está aqui. Se eu e você abrirmos o coração, não está aqui por assistir o culto. Participe, se envolva, abre o teu coração, tributa a Ele. É um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, e eu tenho que entender isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ellen, vem louvar a Deus com o hino, e logo após nós estaremos entrando na palavra. Há um mover de Deus, mas tem que ter uma entrega da igreja. Nós não saímos da nossa casa só para reunir neste lugar, não. E aonde estamos já de um novo endereço, amanhã estarei assinando o contrato do novo local, para a glória de Deus Pai. Se isso for concluído amanhã, no domingo, igreja, eu irei terminar um culto um pouco mais cedo, para nós sairmos daqui de uma carreata e ir lá para o novo local, já fazer uma oração ao Senhor. Então, tudo que Deus promete está acontecendo. Então é motivo de tributá-lo, é motivo de louvá-lo, de engrandecer a Ele, porque Ele é bom. Cantando a Ellen. Só os irmãos com paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz, e as lágrimas insistem, em meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode assim enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração.
Adore a Ele, aleluia, glória a Deus. E quando tu voltares, eu sei que tu vem, com os anjos nós subiremos muito além das estrelas. Eu então descansarei. Cante, igreja. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu espírito, cante comigo, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos para a palavra. Amém? Curve a vossa cabeça. Eterno, poderoso Deus, usa o teu servo que vai trazer a palavra nesta noite. Senhor amado, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Nós já te agradecemos e já te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Leandro. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. A paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero já agradecer a minha oportunidade. Hoje pela manhã eu fui orar, pastor, e minha esposa falou para mim, vem aqui porque precisa trabalhar. Aí eu falei para ela, mas não dá para mudar isso aí, amor? Falei, muda isso aí, muda o horário, faz alguma coisa. Ela falou, tá bom, então vou mudar aqui. E eu não tinha entendido, igreja. Quando eu fui abrir o portão de casa para vir para cá, pastor, o Espírito Santo me tomou em línguas estranhas. Eu falei, Deus, o senhor quer falar alguma coisa comigo, com alguém? Aí quando eu chego aqui na igreja, o pastor fala, você vai pregar. Você entende, irmão? A nossa vida, ela reflete aquilo que nós somos em Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre nos avisa. Ele sempre nos dá a direção. A partir do momento que eu e você estamos em comunhão com Ele, né? Então, eu acredito que o Espírito Santo vai continuar falando com os nossos corações. Amém? A minha voz não está boa, mas acho que até o final, ou ela melhora ou a gente acaba com ela, né? É assim que funciona. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias. O Senhor me deu uma palavra que era para domingo, né, meu reverendo? Só que o Espírito Santo quer que prega hoje, então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, verso 15. Todos acharam? Amém?
Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E aconteceu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em volta de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meus irmãos, vamos fazer só o final desse versículo, todos juntos, porque reconheceram. No 3 nós vamos falar. 1, 2, 3. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Meus irmãos, nós já conhecemos esta passagem que fala sobre Neemias. Só que, por que Neemias, ele estava, ou queria, ou colocou em seu coração voltar a Jerusalém, ou ir para Jerusalém? A Bíblia diz, no seu primeiro versículo, diz, as palavras de Neemias. As palavras de Neemias, porque o livro leva o seu nome. E Neemias era quem? Filho de Acalias. E a Bíblia diz, no ano 20º, no mês de Quisleu. Esse mês era mais ou menos dezembro. No ano 20º de quem? Do rei Ataxerxes. Então quer dizer que o rei Ataxerxes, ele estava reinando durante 20 anos. E as palavras de Neemias, porque o livro leva o seu nome. Foi mais ou menos em 445 que este livro, ou que Neemias esboça a vontade de ir a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas por que Jerusalém estava com os muros derribados? Que muros eram esses de Jerusalém que estavam derrubados? E o que Neemias coloca em teu coração agora para que ele fosse até Jerusalém? Preste bem atenção. Nós conhecemos o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor, ele começa então agora a tomar conta de todo o império. Todavia, quando Nabucodonosor começa a tomar conta do império, ele então, Deus tem algo aqui. Como o pastor, o Vitor já falou, Deus tem algo aqui hoje para você. Presta atenção, abre o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus tem algo aqui hoje. Quando Nabucodonosor, ele vai invadindo os reinos, então agora ele pega os 2 últimos reis de Judá. Judá, o reino do sul. Lembra quando houve a divisão das 12 tribos, que é algo chamado cisma. Então 10 tribos vai para o reino do norte, 2 tribos para o reino do sul. Esse reino do sul é chamado de Judá. Esse reino de Judá agora, que ocupa as 2 tribos de Israel, que era comandado ou governado por Roboão, filho de Davi. Agora nós estamos falando do quê? Os 2 últimos reis, Joaquim e Zedequias. A ordem de Nabucodonosor foi para que eles viessem então se aliar à Babilônia. Todavia, Zedequias ele se revoltou. E por causa dessa revolta de Zedequias, Nabucodonosor, ele não somente agora toma conta de toda Jerusalém, mas ele taca fogo em seus muros e queima suas portas. Porque Deus permitiu que... Porque Deus permitiu que os muros fossem queimados. Porque Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida. Não era a cidade do grande rei, não era a cidade de Davi. Se nós observarmos, permearmos a Bíblia Sagrada, nós iremos ver que Isaías, filho de Amós, foi levantado para profetizar sobre o cativeiro. Jeremias também foi levantado para profetizar sobre o cativeiro. Por quê? O povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo não queria ouvir os profetas que Deus havia levantado. E o povo praticava a idolatria. Então havia alguns motivos porque Deus permitiu que o povo dele fosse então cativo. Eles praticavam a idolatria. Você viu que já todo mundo, mesmo que venha de outra religião e aceita a Cristo, ele começa a ter repulsa de imagem? Ele não gosta mais de imagem. Por quê? Da onde veio isso?
os 70 anos de cativeiro babilônico. Foi para sarar o povo, para que o povo não viesse mais a adorar imagens, para que o povo não viesse mais a praticar a idolatria. Aonde que está isso, pastor? Lá no Decálogo, ou as 10 palavras, quando Moisés sobe no monte para receber do próprio Deus 2 tábuas de safira, escritas pelo dedo de Deus. E nessa tábua de safira havia os mandamentos cerimoniais e morais. Nesses mandamentos cerimoniais estavam o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Outras traduções, de toda a tua alma. Eu achei interessante isso, porque eu estava no cabeleireiro e o meu cabeleireiro falou assim para mim assim: vocês são crente, mas sabe que acabou de sair um crente daqui? E eu perguntei para ele, eu não sou crente, mas eu perguntei para ele, você sabe os mandamentos? Eu sei. Mas ele falou para mim, não, eu não sei. Eu tive que ficar citando os mandamentos para ele aqui na cadeira. E aí eu pergunto, você sabe os mandamentos? Aí eu falei para ele, vou te explicar agora. O porquê que veio, da onde veio. O pastor falou de mandamentos aqui. Antes dos mandamentos que Moisés recebe as tábuas, nós temos que entender que ele saiu do Egito, permaneceu 400 anos. Agora ele recebe as tábuas de Deus. Havia lei, já havia algum mandamento? Da parte de Deus não, mas havia o código de Hammurabi. Era esse código, contanto que alguns estudiosos ou eruditos, o que eles falam? Que alguns desses mandamentos bíblicos, eles imitam algumas coisas que haviam no código de Hammurabi. Agora, quando Nabucodonosor, ele fala, para que o rei, ele não viesse a se revoltar, o que aconteceu? Os reis começaram a formar uma coalizão, formaram um acordo com o Egito, para enfrentarem Nabucodonosor. Nabucodonosor, percebendo isso, aí que vai se levantar a batalha de Carquemes, em 605 a.C., chamada de batalha de Carquemes, aonde Nabucodonosor, ele destroçou o Egito. Agora nós vemos o quê? Jerusalém estava com seus muros derrubados. Neemias estava na cidadela de Suzã, chamada de Fortaleza. Lembra, a cidade de Suzã foi onde Deus deu vitória para Ester, Mordecai, quando Ramã estava conspirando, ou estava tramando contra o povo de Deus. Eu já quero abrir um parênteses aqui. As pessoas podem até tramar, as pessoas podem até fazer, o inimigo pode até te atacar, mas por um caminho ele vem por 7, ele tem que você é servo de Deus. Não é assim, não funciona assim, querido. Não é qualquer um que vai chegar na minha e na tua vida, vai tocar e vai sair de qualquer maneira. Toca naquele que não tem vida com Deus. Mas se você tem vida com Deus, você tem comunhão com Deus, ou Deus manda ou Deus permite. Nas minhas pregações eu não me canso de fazer isso, porque é a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Então, se Ele permitiu algo na tua vida, vai glorificando a Ele, vai adorando a Ele, porque Ele está te aperfeiçoando, porque Ele quer te dar algo maior do que você pensa. E agora nós vemos em um versículo só de Neemias: e disseram-me os restantes. Presta atenção, quando a Calia chega, a pergunta de Neemias: e aqueles que escaparam da morte? E aqueles que estão no cativeiro? Meus irmãos, há algo no coração de Neemias, que esse algo, ele nos ensina a termos no nosso coração. É uma palavra que é muito usada hoje em dia, não é feita, mas é usada: empatia. Empatia. Eu tenho que sentir aquilo que o meu irmão sente. Eu tenho... Neemias, quando ele pergunta para Acalias como que eles estavam, Acalias então começa a responder: olha, aqueles que ficaram no cativeiro, aqueles que restaram do cativeiro, estão em grande miséria, opróbrio e desprezo. Meus irmãos, Neemias, ele estava numa situação confortável, sim ou não? Ele era copeiro do rei. Diga copeiro. Diga copeiro. Sim, diga, ele não era soldado pretoriano. Não, ele não era rei. Ele não era formado. Ele não tinha patente, ele não tinha título, ele era copeiro.
Por isso que daqui em diante acaba a minha e a tua desculpa de dizer: Deus só usa aquele que tem título. Deus só usa Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. A igreja é dele, o reino é dele. Ele faz da maneira que Ele quer. Ah, mas eu não gosto. Mas o culto não é para você, o culto é para Deus. E se o culto é para Deus, quem tem que gostar é Deus. Você entende isso? Se eu cercear a minha vida de acordo com aquilo que as pessoas vão falar de mim, eu nunca vou pegar no microfone. Entende isso? Porque elas vão falar se você fizer ou se você não fizer. Vai falar também. Agora, como que Neemias, fala para mim, pastor, como que Neemias, Deus colocou isso no coração dele, mas como ele ia passar isso para o povo? Como ele ia passar isso para o povo? Porque uma coisa é eu ter convicção daquilo que Deus quer fazer na minha vida, é eu ter convicção do meu chamado, mas como que eu vou passar isso para alguém? É a minha vida que precisa produzir sede na vida desse alguém. Você entende isso? E o que vai produzir isso? É porque eu sou bom? É porque eu tenho teologia? É porque eu sou formado? É porque eu tenho título? Não. É o Espírito Santo que habita. É o Espírito Santo que habita dentro de você, que vai fazer você fazer a diferença aonde você andar. Por isso que às vezes nós falamos coisas que depois nós nem... Nossa, eu falei tanta coisa para ela, para a pessoa, porque nós queremos às vezes só para a multidão. Eu só que é pregador, é só pregador de multidão, não, querido. Deus vai chamar você às vezes para salvar uma alma na sua vida toda. E nós perdemos essa reverência. Nós perdemos esse sabor daquilo que é pequeno, daquilo que é... Presta atenção, Neemias, ele era copeiro do rei. E se ele era copeiro do rei, ele tinha a porta aberta para quem? Para o homem mais poderoso do mundo. Talvez alguém chegue e quando vai entrar no palácio, pastor, olha, você é quem? O copeiro. Passa direto, não cumprimenta, não tem reconhecimento, não é? Porque ele é copeiro. Mas às vezes é o copeiro que vai levar você até o rei. Entende isso? Às vezes nós desprezamos aquilo que é pequeno. Aquilo que é pequeno para a gente acaba deixando de lado. Talvez às vezes nem por maldade, mas pelo costume. Então não, eu quero falar com quem é grande. Mas é o pequeno que vai te levar até o grande. Você não entendeu ainda? Eu vou te falar. Se coloca de pé aqui, pastor. Presta atenção. Eu vou colocar, presta atenção. Eu estou aqui em oração. E eu falo para o pastor Barbosa: pastor, me apresenta para Jesus, pastor. Porque eu estou precisando, eu estou passando por isso, isso e aquilo. O pastor Barbosa, quando ele for orar, ele vai falar o quê? Deus, o pastor Leandro está passando por isso, aquilo outro. Intervém na vida dele. O pequeno vai te levar até o grande. Entendeu agora? Você entendeu agora? O que você está falando, pastor? Eu estou falando que no meio da gente não existe um maior do que o outro. É todo mundo igual. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo querendo o céu. É dessa maneira. Não existe quem é grande e quem é pequeno. A Bíblia diz: se você quiser ser o maior, seja o menor. Jesus nos deu exemplo. Eu não quero sair da mensagem. Agora Neemias, ele cria no coração dele o quê? O desejo, o amor pelos seus compatriotas. Ele disse, presta atenção à vida de um líder. Meus irmãos, às vezes nós temos a visão de um líder, que o líder, da onde veio essa visão? Tudo tem um porquê, tudo tem uma origem. Da onde veio a visão? De que o líder, ele tem que ir arrumado. Quando ele recebe a notícia, ele... está tudo bem. Aí todo mundo olha para ele e fala: nossa, mas ele não sentiu nada. Ele sentiu, querido. Ele sentiu. Mas às vezes ele não pode escandalizar o outro. Você entende isso? Não pegou? Eu vou te explicar. Presta atenção. Jesus, ele formou líderes. Jesus chorou. Da onde veio isso de não chorar, de não sentir? Lembra, a quem já passou dos 20 aqui vai entender isso. Lembra quando a mãe ou o pai falava um deus grego, né? Uma deusa grega? Por quê? Os gregos cultuavam o corpo. Tudo para os gregos era o corpo. Então, para os gregos, você ser uma pessoa equilibrada e sensata, você era uma pessoa apropriada e pronta para certos tipos de tarefas. Sim ou não? Se eu recebo a notícia e eu não me desespero, então eu sou a pessoa correta. Olha, ele é coerente, ele é uma pessoa correta. Da onde veio isso? Dos gregos.
Os gregos colocaram isso. Quando você receber a notícia, você fique do mesmo jeito que você está. Vai num coach e pergunta para ele. Quando você for em aula de liderança, ele vai falar isso para você. Não, quando você receber a notícia, você fica do mesmo jeito que está. Eu fui em Belo Horizonte para dar o retorno do meu trabalho. Quando eu cheguei lá, o dono da empresa tinha mais de 150 pessoas. O dono da empresa falou: Leandro, esse aqui, ó, é o que eu tenho que falar lá, você que vai falar. Eu falei para ele: como assim? Eu vou falar? Não, eu vou falar a minha parte. A sua é sua, você é o dono. Ele falou: não, eu não quero falar não, fala você. Mas irmão, às 3 horas da manhã eu estava estudando. 3 horas da manhã, porque eu precisava de informações para falar aquilo que ele pediu para mim falar. Então eu precisava de quê? Informações para poder fazer aquilo que eu não sabia fazer. Mas eu busquei informações para fazer. Aonde que eu vou buscar informações para me fazer? Na palavra. É a palavra que vai me dar informação para aquilo que eu tenho que fazer. É a palavra que vai me guiar e me direcionar para aquilo que eu tenho que fazer. Então Neemias, quando ele olha, meus irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou e se lamentou. Só que há uma vírgula lá. Há uma vírgula, pastor? Não há. Eu estou falando para você que para colocar essa vírgula. A Bíblia diz assim: por alguns dias. Entendeu isso agora? Então faz parte da nossa natureza. Nós recebemos a notícia, ficamos abalados, mas nós temos o Espírito Santo que já nos regenerou, já nos limpou, já nos lavou, já nos fortaleceu, e nós podemos agora dizer não para o pecado, nós podemos agora dizer não para a fraqueza e dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Então quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes em Deus. Agora Neemias, depois de se lamentar por alguns dias, ele dá uma receita para mim e para você. Que receita que é essa? Ele orou e jejuou. É a arma que eu e você temos para quê? Para combater o mal. Só que eu não posso só ficar orando. Lembra quando o pastor Heraldo estava aqui pregando sobre oração? Ele acabou de pregar sobre oração. Eu cheguei em casa, na casa de uns irmãos, e falei: Deus me deu uma palavra: oração com ação. Presta atenção, eu preciso orar, mas eu preciso agir. Então eu vou orar, mas também vou agir. Só orar vai adiantar? Às vezes não. Vai ter oração que é só oração, vai ter momento que é só oração, mas vai ter momento que é oração e ação. Então eu e você como cristão, nós temos o nosso Pai, que é Deus. Então se nós temos Deus como nosso Pai, a nossa oração e a nossa ação vai ser abençoada e direcionada por quem? Por Ele. Agora Neemias, ele começa então agora no outro dia, presta atenção, ele vai se colocar na frente do rei Artaxerxes. E quando ele se coloca na frente do rei, como copeiro, ele experimentava não só o líquido, mas também a comida do rei, porque era uma estratégia da época. Se eu quisesse enfraquecer um reino, o que eu faria? Eu envenenaria o líder. Entende isso? Não é que o líder não sente medo. O medo é bom? Sim. Não, pastor, o medo não é bom. O medo é bom porque não deixa eu e você sair do eixo. Entende isso? Mas o medo meu e teu tem que ser controlado. Entende isso? Eu estou com medo, mas eu vou. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu vou fazer a minha parte, e a parte do milagre quem faz é Deus. Nós não temos uma fé desequilibrada, é uma fé racional. Eu vou analisar o que está acontecendo. Prova na Bíblia, pastor, para mim. Quando Neemias, ele estava de frente com o rei Artaxerxes, o rosto, o semblante dele estava triste. A Bíblia diz que ele nunca esteve triste diante do rei. Por quê? Meus irmãos, para você ter uma base, ninguém entrava no reino todo de preto. Porque o preto, ele refere-se a luto. Então, na frente do rei, você não poderia estar triste. Se o rei olhasse para você e você estivesse triste na frente do rei, ele mandava te matar. Agora Neemias, ele diz: eu nunca estive triste diante do rei. Só que agora a tristeza dele era tanta que o próprio rei, ele começou a perceber isso. E o rei perguntou para Neemias: por que está triste o seu rosto? Você não está doente? E a Bíblia diz que ele temeu por isso. Mas agora Neemias, ele vai orar a Deus. Mais uma vez Neemias usa a oração. E quando ele ora a Deus, ele pede a Deus, para quê?
para que Deus viesse a inclinar o coração do rei, para que quando ele viesse falar, o rei tivesse entendimento daquilo que ele queria falar ao rei. Neemias sabia que ele precisava pedir a Deus, mas ele precisava agir no momento certo, porque a oportunidade, às vezes, na minha e na tua vida, ela não vai bater 3, 4, 5, 6 vezes, não. Você já viu isso? Pessoas que falam assim: quando eu era do mundo, eu fazia um monte de coisa e fazia de qualquer maneira e dava tudo certo. Agora que eu estou na obra de Deus, parece que as coisas são mais difíceis. Parece que as coisas não vão. Sabe por quê? Quando você estava no mundo, você não tinha que dar satisfação para ninguém. Quando você estava no mundo, você fazia do jeito que você queria, da forma que você queria, e pronto, acabou. Agora você tem o temor de Deus, o Espírito Santo habita em você. Então por isso que quando você vai fazer qualquer coisa, você tem o temor de quê? Não magoá-lo, não entristecê-lo, não pecar, não fazer aquilo que Deus não quer que eu e você faça. Agora, quando Neemias chega a Jerusalém, ele começa a olhar, porque uma coisa é eu falar que eu vou, e outra coisa é eu ir e ver a situação. Neemias, quando ele chega em Jerusalém, pastor, ele começa a passar pela porta do vale, pela porta do dragão, pela porta do monturo, e ele começa a ver as pedras queimadas, ele começa a ver os portões que pegou fogo, ele começa a ver um monte de entulho. Meus irmãos, você acha que aquilo não abalou Neemias? Não. Ele era copeiro. Mas independente de quem ele era ou da posição social que ele tinha um Deus dentro do coração dele que gritava. Ele tinha o Espírito Santo que falava com ele: vai, porque eu estou contigo. Se você andar, eu vou te falar dentro da palavra. Isaías falou: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Deus está falando: vai ter guerra, vai ter luta, vai ter, mas a vitória Ele vai dar na tua mão. Mas eu e você precisa se levantar. Quando Neemias ele começa a ver as pedras e começa a dizer: não tem jeito, não tem jeito, está queimado, mas tem jeito, está difícil, mas tem jeito. Por quê? Neemias ele não viu as pedras, ele não viu o entulho, não, ele viu a obra pronta. É diferente do que eu ver as pedras e ver o entulho. Então eu vou ficar vendo e vou falar: isso aqui não vai dar certo, não, isso aqui está difícil, não, isso aqui já queimou, não dá, tem que jogar fora. Não, presta atenção. Eu não vejo aquilo que os meus olhos estão vendo, mas eu vivo pela fé. Então eu vou ver a obra pronta, eu vou ver aquilo pronto. O que você está dizendo? Eu não estou dizendo fisicamente somente, eu estou dizendo espiritualmente. Hoje você não prega, hoje você não ora, hoje você não faz, mas você tem que ver você lá na frente, pregando, fazendo, orando. Quando eu comecei, meus irmãos, eu pregava lá no monte para as árvores. Eu pregava lá no monte para as árvores. Eu ficava pregando lá no monte, parecia louco. Eu ficava pregando no monte e falava para as árvores: levanta a mão aí que eu estou falando. Mas o Pai, aí as pessoas, presta atenção, as pessoas que olham, meus irmãos, elas vão falar de mim e de você assim: ó, não vai, olha que besteira, isso é besteira. Mas o pai e a mãe, pastor, quando tem um bebê e o bebê, ele está riscando aqui, a pessoa que está do lado está falando: olha que coisa ridícula, está riscando tudo. Mas o pai e a mãe estão falando: o primeiro risco que ele está fazendo, olha que coisa linda. Você está entendendo como Deus trata eu e você? Às vezes as pessoas podem até zombar, que nem Sambalate, Tobias e Gesem zombava. As pessoas podem até olhar para mim, para você e falar: não vai chegar em lugar nenhum, isso não vai dar nada. Mas o pai que está lá em cima está dizendo: pode continuar, porque eu gostei desse risco. Está torto, mas eu vou consertar. Está feio, mas eu vou fazer ele ficar bonito. É assim que Deus trata eu e você. Não é como as pessoas tratam. Quando Sambalate e Tobias, eles viram Neemias se levantar para ajudar o povo que estava na miséria. São dois tipos de oposição que Neemias enfrenta: a oposição externa e a oposição interna. Por quê? Os ricos, pastor, estavam oprimindo os pobres. No meio da guerra,
No meio da guerra ainda existe pessoas com pensamento mesquinho, que vai querer se aproveitar da minha e da tua vida. É assim na tua casa, é assim no teu trabalho, é assim em todo lugar. Mas continua olhando para Ele, continua olhando para Ele, continua fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Ele não deixa o servo dele envergonhado. A oposição externa, eles, Sanbalate e Tobias, eles eram governadores. Agora Neemias precisava passar para o povo. Ele já sabia o que Deus havia mandado ele fazer, mas ele precisava passar aquilo para o povo. Então agora ele chama todo o povo, no momento certo e na hora certa. Quando ele chama todo o povo, ele começa a dizer ao povo: bem vedes a miséria que nós estamos, bem vedes a miséria que Jerusalém está. Meus irmãos, foram 90 anos sem ninguém construir um muro. E quando eu falo de muro, aí você vai pensar no muro da tua casa, no muro da tua igreja, vai pensar no muro da tua empresa. Não, querido. Presta atenção, quando os otomanos, eles invadiram Jerusalém, eles construíram um muro cercando Jerusalém. Que muro é esse, pastor? Ele tinha 12 metros de altura e 8 metros de largura. Passava 2 carruagens em cima do muro. Que muro é esse? Eu estou falando para vocês de um império otomano, de gente poderosa e de gente rica, que demorou aproximadamente de 3 anos para construir esse muro. Foi esse muro que Neemias foi reconstruir. E quando ele chegava, meu pastor, ele olhava assim, a primeira coisa que Neemias fez, e eu acho lindo isso em Neemias, ele colocou todo mundo para trabalhar. Todo mundo para trabalhar, desde o sacerdote até aquele que até aquele que pegava na desempenadeira. Porque quando os inimigos começaram a atacar, os ataques externos, então eles ficavam, pastor, com a desempenadeira e com a colher na mão. Só que havia inimigos que vinham atacar. Então Neemias, com a visão de líder, o que ele fez? Vocês vão ficar com uma mão na desempenadeira e a outra mão numa arma. Você não entendeu ainda. Neemias, ele estava com um pedreiro e também estava com um obreiro. Entende isso? Você não vai ser só pedreiro, você também vai ser obreiro. Porque quando os inimigos de longe, eles vierem a nos atacar, eles não, primeiro, não vão pegar a gente de surpresa. Segundo, a hora que ele vê você fazendo aqui o seu trabalho e com uma arma na mão, ele vai dizer: eles estão prontos. Eles estão prontos, eles estão fazendo a vontade de Deus. E quando Neemias ele faz isso, os inimigos então começam agora a recuar, começam a zombar e começam a dizer: mesmo que eles cheguem a construir, a levantar o muro, mesmo que eles levantem, vai passar uma raposa e vai derrubar. O que os inimigos estavam falando? Eles estavam dizendo: não tem força, eles vão largar a obra. Que palavra! Eu não. Que palavra! Você não está vendo que o inimigo, ele quer entrar na tua mente para que você venha largar a obra, para que você não venha mais, talvez até colocando na tua mente: para que você vai na igreja, para que você vai nos cultos? Não é necessário ir em todo culto, agora você assiste pela live, porque é no culto, é na igreja que Deus derrama o azeite dele sobre a minha e na tua vida. É num culto que ele muda a minha e a tua história, é num culto que ele muda a minha e a tua vida, é num culto que ele reconstrói aquilo que está com um buraco, que não está tapado na tua vida. É tempo de você reconstruir o muro da tua vida. Talvez seja o muro do teu chamado, o muro do teu sonho, mas é tempo de você começar a reconstruir. É tempo de você olhar para o muro, olhar para as brechas e falar assim: eu vou tapar essa brecha. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É tempo de você pegar aquele pecadinho de estimação e dizer assim: ó, eu não vou fazer mais. Então o Espírito Santo está aqui e está dizendo para alguém: é tempo de você largar esse pecado de estimação. Eu te dei poder para isso. É tempo de você dizer não ao pecado. É tempo de você dizer: não vou fazer mais. Agora você tem domínio, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado, você é propriedade exclusiva de Deus. Então, se você é propriedade exclusiva de Deus, diga não. Mas é difícil, pastor. Ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria fácil, mas você tem que dizer. Tem coisa que é eu e você que tem que fazer. Não é Deus que vai descer do céu e vai fazer.
Não, eu e você tem que dizer, não, eu não quero fazer mais isso. Não, eu não quero ser mais dessa maneira. Não, eu quero tapar essa brecha. Ah, mas isso eu sempre fiz. Mas é tempo de você deixar de fazer. Porque Deus quer um povo com santidade. Deus quer um povo que trabalhe com santidade. Agora, presta atenção. O Império Otomano, que havia construído o muro, demorou cerca de 3 anos. Agora nós vemos um copeiro. Eu acho lindo isso em Deus, irmãos, que Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para confundir as que são, e as coisas desprezíveis e vãs, porque Ele escolhe a minha e a tua vida. Ah, mas aí você entra aqui e aí você vai falar, não, mas eu sou advogado, mas eu sou engenheiro, mas eu sou... Não, daquela porta para dentro só tem servo. Aqui você é servo de Deus que adora o rei. É só servo de Deus, não existe isso. O único nome que você pode colocar é o título eclesiástico. Passou disso, eu e você somos servos. O líder, o pastor tem que olhar para mim e para você. Nós somos um eterno diácono. Atos capítulo 6 está falando dos diáconos, que eles sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não espancador. Não está falando sobre isso, que as características do bispo são as mesmas ou semelhantes às dos diáconos. Por quê? A santidade é uma só, é a mesma. O não ao pecado é o mesmo. Então, se eu quero reconstruir alguma coisa, primeira coisa, eu tenho que estar em união. Em união com quem? União com a santidade, que é quem? O corpo de Cristo. Então, se eu estou em união com o corpo de Cristo, lembra, vem umas coisas na minha cabeça. Lembra quando o povo estava construindo a torre lá de Nimrod? Lembra? O próprio Deus, pastor, ele falou, esse povo está unido. O que ele não pode fazer? Desçamos. Ali nós vemos a Trindade Santíssima, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque na nossa união não existe inferno, não existe diabo, não existe demônio que possa parar aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Mas eu e você, nós temos que acreditar. Eu vou falar algo aqui, meus irmãos, a certa feita, eu estava engatinhando, começando a vir para o Evangelho, e pelo que eu passei, tinha umas coisas erradas na farmácia que eu tinha. E quando eu fui visitar uma senhorinha na Cangaíba, favela do Sapo, acho que é, ela chamou eu e falou para mim ir lá. E eu estava sendo perseguido, estava bem difícil, eu não tinha nem onde ficar. Havia parado um Monza na porta da minha casa. Minha mãe me ligou, falou assim, tem 4 homens aqui te procurando e estão armados. Eu falei, amém, Jesus. Falei, que seja feita a tua vontade, Senhor. Presta atenção. Quando essa mulher falou comigo, ela falou assim para mim, eu vejo um copo, e esse copo lá no fundo está sujo. Só que eu, meus irmãos, eu estava começando a vir para Jesus, e eu falei, não está sujo, não estou fazendo mais nada, deixei de fazer tudo errado que eu fazia. Porque na nossa concepção, a gente parou de fazer tudo que estava errado. Não, tem. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu falei, essa mulher deve estar doida, eu não estou fazendo mais nada. Ela era, meus irmãos, como é que eu vou dizer, avantajada, e tinha um coquezinho na cabeça. Essa mulher levantou numa autoridade, deu um tapa na mesa, veio para cima de mim, levantou numa autoridade, me encostou na parede e falou para mim, se você pensa que você é quem? Ela falou, lá na tua farmácia. Meus irmãos, olha que ela falou isso, eu tomei um choque, porque ninguém sabia, ela não me conhecia. Eu tomei um choque e falei, peraí, se eu tirar o que tem de errado na minha farmácia, acabou, é o meu ganha-pão. Eu vou fazer o quê? Eu vou viver do quê? Meus irmãos, eu liguei para a senhora, minha esposa, e falei para ela assim, amor, você acredita que eu estou sendo transformado por Deus? Você acredita que eu estou mudando? Ela falou assim, sim. Eu falei, então a gente vai ter que tirar tudo que tem de errado aí na farmácia. Ela falou assim, o quê? Eu falei, sim, a gente vai ter que tirar tudo que tem de errado.
Meus irmãos, o telefone ficou sem falar um tempo. Aí eu falei para ela, você está escutando o que eu estou falando? Ela falou, já estou com um saco de lixo aqui, já derrubando tudo das prateleiras. Meus irmãos, era absorvente, Oral-B, perfume, Listerine, tudo que vocês imaginar. Eu fui lá na imobiliária, irmãos, falei para essa mulher que veio de família rica, né? Falei, nós vamos viver pela fé. Eu vou entregar a chave na imobiliária e Deus vai providenciar serviços para a gente. Ela falou assim, eu estou com você aonde você for. Aonde você for, eu estou junto. Meus irmãos, eu tinha passado por um terreno aqui na Guilhermina e falei para ela, se fosse para montar um lava rápido aí, eu montava. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro, não tem nada. Meus irmãos, ela estava indo, eu estava na farmácia. Ela estava indo, ela me ligou, ela falou assim, amor, tá colocando uma placa de aluga-se naquele terreno que você falou. Meus irmãos, ela nem chegou na farmácia, que era lá no Itaim. Ela nem chegou na farmácia, eu já tinha saído e vindo para cá, sem condições, sem dinheiro, sem farmácia, sem nada, porque a gente já estava devolvendo a farmácia. Só que eu fui lá na imobiliária e falei com a pessoa, eu quero trabalhar lá. Eu sou trabalhador. Primeira coisa que a gente usa aí, pastor, sou ex-militar. Você acha que eu vou falar que eu passei lá? Não, não precisa. Tem momentos que não é necessário. Eu falei, eu sou trabalhador, eu trabalho, vou pagar direitinho. Ele falou, não, isso aqui é de um japonês. Ele é difícil, eu não confio em ninguém não. Eu falei, não, mas fala com ele que eu quero trabalhar. Meus irmãos, nós pegamos tudo que tinha na farmácia e colocamos no fundo de casa, nos cômodos que tinha lá. Deixamos tudo lá, guardado. Eu entrei e comecei a trabalhar nesse lava rápido. Eu com a minha esposa e mais 2 meninos. Essa mulher trabalhava que nem um homem. Que nem um homem. Eu chorava, eu cheguei a falar para ela, vai embora. Porque quando você ama, você faz isso. Vai embora. Você não está vendo a porcaria que você arrumou? Vai embora para a tua família e para a tua casa. Deixa eu aqui. Quando as coisas melhorarem, aí eu vou te buscar. Ela não arredava o pé. Ela chorava, meus irmãos, aspirando o carro, e eu chorava lavando o carro. De ver a minha esposa numa situação daquela. Porque eu era o homem de casa. Eu era o provedor. Meus irmãos, presta atenção. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem algo para fazer na vida de alguém aqui. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o Espírito Santo está me dizendo que Deus tem algo na vida de alguém aqui. Quando, meus irmãos, as pessoas entravam no Lava Rápido, meus amigos, eles falavam assim para mim, veio lavar o carro? Eu falei, não, eu vou lavar teu carro. Eu que estou lavando. Aí você, Leandro? Por quê, meus irmãos? Quando eu saí do quartel, que eu fui casar com ela, eu com 25 anos, eu já tinha casa, com clarabóia, com tudo que você possa imaginar, moto, carro, terreno, tudo. Tudo que um homem com 25 anos não tem, eu tinha. Só que quando foi dar 9 meses, meu filho nasceu dia 11 de dezembro. Quando foi dia 9 de novembro, aconteceu um incidente comigo. Meu filho já tinha até escova de dente antes dele nascer. E naquele lugar que eu fui, meus irmãos, para mim era assim, tá com a bomba lá, explode, queima todo mundo, mata todo mundo, porque não tem ninguém preso naquele lugar. Eu era assim, a minha arrogância, o meu eu, ele subiu na minha cabeça. Então eu fiz como Jó. O que eu mais temia me aconteceu. Eu vim parar dentro de um presídio. Irmãos, para mim, o rapaz que trabalhava no presídio era meu subordinado. Quando ele falou, o Leandro está aqui? Que isso? É Caxias, é rígido. Ele trabalha organizadamente. O que ele está fazendo aqui? O que aconteceu? Sim, eu voltando do serviço, meus irmãos, e
encontrei um pessoal que estava bebendo, dançando, e bateram no meu carro. Começamos uma discussão e eu saí do carro. Tinha 2 carros, 7 pessoas. Eu não tinha visto outro carro. E quando eu saí do carro, eles começaram a me agredir. E nessa que eles começaram a me agredir, um viu, ele está armado. Porque eu tinha porte de arma, trabalhava com isso. E quando ele falou, ele está armado, foi quem pegou a arma primeiro. Quem pegou a arma primeiro, meus irmãos? Eu peguei a arma primeiro pela graça de Deus, se assim eu posso dizer. E para me defender, infelizmente, um veio a falecer. Infelizmente. Ali que começou a minha obediência a Deus, porque eu fui apresentado nessa rua de trás que vocês estão vendo aqui. A minha família todinha é crente. Só que eu não obedecia. Por quê? Comecei a ganhar muito dinheiro jovem. E aquilo subiu a minha cabeça. Eu com 24 anos já tinha tudo. Já tinha tudo. O rapaz foi arrumar minha casa, eu falei, vou te dar um carro, você arruma a casa. Porque eu trabalhava em 3 empregos. Eu fiz uma prova na USP e passei em 6º lugar para trabalhar de chefe de segurança. Quando eu fui parar naquele lugar, meus irmãos, a minha vida acabou. Eu falei para essa pessoa, para essa maravilhosa mulher, eu falei, deixa eu aqui que eu quero morrer aqui. Eu falei, hoje, agora no sábado que passou, a pastora me ligou e falou, pastor Leandro, o pessoal da casa de recuperação está esperando o senhor. Eles estão com saudade. O pastor falou que ia levar o senhor lá para o Chile. Ainda brinquei com a minha esposa, só para o Chile em dó. Falou, não, ele quer levar o senhor para o Chile, porque ele conheceu tudo que o senhor fez aqui. E ele quer levar o senhor para lá, quer que o senhor venha conversar com ele. Hoje, meus irmãos, para a gente estar pegando o microfone, para a gente estar entrando dentro de uma igreja, quando eu passei uma cena de morte lá dentro, a única coisa que eu pedi, falei, Deus, deixa eu ver o meu filho crescer. Só quero ver o meu filho crescer. Hoje meu filho está maior do que eu, vai fazer 20 anos. O que eu estou dizendo com isso? Que quando Deus tem promessa, Ele cumpre a promessa. Mas eu e você tem que querer. Você acha que foi fácil? Outro dia eu falei para o pastor, a minha esposa está aí, é de prova. Quer saber se um homem é cristão, irmão? Pergunta para a esposa dele. Aí você vai saber se ele é cristão ou não. Eu orava 4 horas por dia, trocava camiseta e suava. Sabe o que era aquilo? Deus me limpando de toda sujeira. Porque eu olhava e falava para Deus, eu estou sujo. A reverência, meus irmãos, que nós temos de pegar no microfone, eu nunca perdi isso na minha vida. A reverência que nós temos por uma autoridade que é constituída por Deus. Hoje nós temos que desconstruir o que as pessoas fizeram. Quando a gente chega em algum lugar e fala que é pastor, antigamente as pessoas se respeitavam, tinham reverência. Uma palavra de um pastor era lei, parava todo mundo. Quem falou? Pastor. Hoje em dia tem que brigar, tem que pedir para estar fazendo, tem que desconstruir o que os picaretas fizeram. A gente, quando fala que é pastor, todo mundo já olha e fala assim, da década de 80 para cá, pastor é sinônimo de quê? Estelionatário. É um 7-1. Porque as pessoas, infelizmente, escandalizaram e envergonharam. Mas eu e você estamos aqui para eles verem e sentirem sede de Deus e ver que quando Deus tem promessa na vida de alguém, Ele cumpre as promessas. Independente do que aconteça, Deus vai cumprir a promessa? Vai, mas eu e você tem que dar o passo. Mas eu e você tem que querer. Se eu e você não confessar os nossos pecados e dizer, Deus, eu quero deixá-los, eu quero abandoná-lo. Não adianta você esconder ou vir para a igreja com pecado e achar que Deus está satisfeito com isso. Sim, uma palavra de reflexão, mas uma palavra que leva para o céu. Outro dia eu estava aqui, meus irmãos. Eu vou dar esse testemunho porque eu falei para ele que eu ia falar, pastor. O pastor Afonso, eu estava ali naquele banco. Ele me viu aqui. Ele levantou e foi lá me abraçar.
Aí eu falei assim para ele: você gosta de quem não presta mesmo, né? Ele falou assim: é esses que não prestam que leva para o céu. Você entendeu isso? Um homem de cabelo branco, só do cabelo dele, respeito. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Pastor Barbosa é o nosso pastor e precisa do nosso auxílio. Não adianta, não, meus irmãos. Um homem, quando o homem é um homem de Deus, as coisas que ele faz é na direção de Deus. Não adianta querer se comparar. Não, pastor Leandro, pastor Barbosa, pastor Barbosa, pastor Leandro. Assim, ó, é assim que funciona. E vai funcionar sempre. Porque se funcionar assim sempre, vai dar tudo certo. Entendeu isso agora? Como isso você vai levar para o teu casamento, isso você vai levar para a tua família, isso você vai levar para o teu trabalho, porque sempre você vai ser o exemplo. Sempre as pessoas vão querer ficar perto de você. Talvez não é uma palavra amorosa, não é uma palavra que você fala assim, massageou o meu ego. Não, mas é uma palavra para você ir para o céu. Porque a preocupação não é você gritar, a preocupação não é você se emocionar. Não, a preocupação é você falar: eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer isso. Deus, me ajuda a não fazer mais. Porque quando você e eu falamos, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então o céu se move ao nosso favor. Entende isso? Se coloca de pé, igreja, que eu já estou terminando. Presta atenção, eu li o versículo: e os muros ficaram prontos em 52 dias. O Império Otomano demorou 3 anos. E o homem que foi chamado por Deus, que era copeiro, ele demorou 52 dias. Por quê? A única coisa que me chama a atenção, pastor, quando Neemias vai falar com o povo, você sabe o que Neemias faz? Não, ele até falou, mas ele não faz assim, ó: foi o rei que me mandou. Não, ele falou: porque a boa mão de Deus está sobre mim. Você não entendeu? Eu vou falar. A obra vai dar certo, a chamada vai dar certo, o seu ministério vai dar certo, porque a boa mão de Deus está sobre você. Eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está, Pai, a tua igreja, Senhor. Pai, nós não sabemos nada, não temos nada e nem podemos nada, Senhor. Pai, que esta palavra venha entrar em cada coração e que nós, Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, possamos dizer não ao pecado, Senhor. Fortalece, Pai, os meus irmãos, e que essa semana, esse mês e esse ano seja mais um dia que eles digam não ao pecado, e que hoje, Pai, não é amanhã, hoje, ao chegar em casa, eles digam: não vou fazer mais, Deus. Deus, pode cair, pode recair, pode fazer, pode, mas o coração está focado em não fazer mais. Ajuda os meus irmãos. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé. O pastor Leandro estava pregando, o Espírito Santo falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. É hora de deixar o pecado de estimação. Há pessoas aqui dentro, Deus tem algo grande, mas você ainda nesse pecadinho de estimação. Você não sabe onde Deus vai te levar. Mas o pecado de estimação. Aí se não é pecado passado, mas agora não. A igreja de fulano e tal faz. Ei, não se esconda, você sabe. Eu estou falando aqui e a tua consciência está, é aquilo. Que mal esse Wicca, Assa, Wérica. É quinta profética. Vamos profetizar. Deus já te deu esta legalidade. Agora você tem que largar. Eita Deus. Não vou chamar você na frente para você não ficar constrangido. No teu lugarzinho aí mesmo. No teu lugarzinho. Vamos fazer uma outra oração. Você vai confessar para teu pai. Teu pai.
que a partir de hoje você está deixando esse pecadinho. E você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua vida profissional, na tua vida espiritual. Você vai ver. Amém, igreja? Então curve a vossa cabeça. Confessa ao teu Pai agora. Jesus, Santo de Israel, Pai, o Senhor é o dono deste lugar. A palavra que o Senhor deu, Senhor amado, através do teu Filho, da construção dos muros, Senhor amado, que demorou 52 dias. Pai, o Senhor está dando legalidade a pessoas aqui neste lugar para edificar o muro espiritual a partir do momento que ele largue esse pecado de estimação, Pai amado, que carrega muito tempo. Uma hora está assado, uma hora está cozido. Mas no nome de Jesus de Nazaré, o teu Santo Espírito está ajudando esta pessoa a reconstruir o muro espiritual. Por causa desse pecado de estimação, várias partes do muro estavam caído. Mas hoje, hoje, através desta palavra, que não é nossa, é sua, Pai poderoso, o Senhor está dando legalidade, o Senhor está dando força, o Senhor está dando vigor, para que estas pessoas deixem esse pecadinho de estimação. Seja qual for, um adultério, uma bebida, uma fornicação, uma mentira, uma cobiça, Pai poderoso, não sei, Pai poderoso, qual é? Mas no nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, está caindo por terra. Eita Deus, Senhor amado, se o Senhor me desse legalidade, eu desceria, colocava a mão, mas o Senhor disse que não, é para eu orar daqui do púlpito. Espírito de Deus, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, Pai, Deus Todo-Poderoso, para não haver constrangimento por causa do seu grande amor. O Senhor já deu muita oportunidade, mas hoje, antes de entrar o mês 6, o Senhor diz que está restaurando. Jesus, que coisa! Amandai! Você disse que a carne é fraca, ouve a palavra e daqui a pouco está fazendo de novo. Mas hoje o Eterno está colocando um ponto final. Eita Deus, usa de misericórdia, usa de compaixão, usa de longanimidade, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer agir nestas vidas, mas esse pecado de estimação tem colocado uma grande barreira. Mas hoje o Senhor está reconstruindo um muro espiritual de pessoas aqui nesta noite. Não tem línguas estranhas, não tem pula-pula, não tem gritaria, não tem nada, Pai amado. Mas o teu Espírito, no mundo espiritual, está movendo de tal forma, dentro da mente, dentro do coração dessas pessoas. Pai, e eu te glorifico pela visão que tu me deste. Eu te louvo. E a igreja diz, uma salva de palmas para ele. Podeis tomar o vosso assento. Já estamos caminhando para o fim. Igreja, nós vamos orar por essas fotos que estão aqui. Eu convido o presbítero Júnior, vem cá, Júnior. Mesmo chegou atrasado aqui na frente, viu? Tá? Pastor Leandro, por favor. E a igreja, estende a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nós estamos apresentando esses pedidos. Senhor amado, eu estou vendo 3 carteiras de trabalho. Eu estou vendo chave. Estou vendo, Senhor amado,
eu acho que é exame, chave de carro, roupas, pastas, documentos, nós entregamos em tuas mãos. Restaura, liberta, cura, salva, transforma, abre porta, regenera. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós te pedimos isso, Pai. Deus, Tu és soberano, Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. E igreja, nesse faço de mudança, haverá um gasto, e as coisas estão muito caras, tá? Então nos ajuda. Já estou avisando, domingo pretendo acabar o culto por volta de 8 a 8h10 da noite, começando o culto às 18h30. Logo após que nós acabarmos o culto, nós vamos fazer uma caravana direto para o novo local, tá? E lá nós vamos fazer uma grande oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. Tem prometido, desde que começou esse trabalho lá no porão, tudo que ele prometeu está acontecendo, viu? Então amanhã, eu achei até interessante, a dona do imóvel quer nos conhecer. A dona do imóvel, né, quer nos conhecer. Marcou 9h15 da manhã, lá em frente o local, quer nos conhecer. Todos os documentos que pediu foram aprovados, está tudo ok, né? Teve um documento que ela pediu dessa igreja que existe há 7 anos, 1140 páginas, né, do contador. Um dos documentos que ela pediu 3 documentos desta igreja pelo nosso contador. Só um deu 1140 páginas. Falei, cara, 7 anos de ministério, né? Tem um histórico todo desse, né? Que envolve receita federal, aquela coisa toda, né? Então, tá tudo certinho, ela quer me conhecer, tá? Então, igreja, é o momento de nos unir, nos ajudar, né? Para esse novo local, novo ciclo da parte de Deus vai acontecer lá, para a glória do Eterno, viu? E o Espírito de Deus já falou comigo que em menos de um ano a igreja vai estar cheia, tudo para a glória dele, tá? Eu sou apenas um comedor de arroz e feijão, que falo que Jesus é bom, salva, cura e leva para o céu, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Se você for passar o cartão, por gentileza, dirija até o fundo. Se você for passar o Pix, vão colocar o CNPJ da igreja, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a vossa cabeça, amigo Deus, Pai eterno, ajuda o teu povo, prospera, abre porta. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Já te agradeço. E a igreja diz, amém. Podeis tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor.